meses atrás. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que depois de vender 5 atletas em péssimas condições, corre o risco de perder mais 2 jogadores praticamente de graça. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Jogar, Arnaldo? É bem possível que ele jogue. Até porque olha essa tela que você vai ver agora. E Tolói tem chance? Também. Olha a tela que vai entrar no ar. Situação do elenco do São Paulo. Caleri, André Silva e Rian Francisco não se recuperam de lesão. Suspensos, Luciano e Bobadilha para esse jogo, certo? Certo. Rapaz, vai ser. Titulares Quem vai jogar? absolutos, né? Lesionados, Lucas, Oscar, Luiz Gustavo. Nem sombra de quando vão voltar. O Oscar começou a treinar, né? Um pouco, bem de leve, E lembrando longe. que nem colocou os de cruzado porque Esse aí Caleri não, e tal. não dá pra contar. Assim. Dúvidas, Ferrarese, Arboleda e Marcos Antônio. Ferrarese que jogou a data FIFA. Foi eliminado lá pela Venezuela, jogou mal, aliás. Deu uma falhadinha no gol ali, feio, né? Um só? Acho que foram vários, né? Arboleda Mal e demais. Marcos Antônio voltando de contusão, também não podem jogar, certo? Lesões musculares, a tendência é que eles estejam relacionados, mas não comecem o jogo, né? E as boas notícias, Tolói, o Mailton e o Rigoni poderão jogar. Agora o Tolói já está ambientado em fora, o Mailton chegou e já estava jogando, já vinha jogando. Dos três, deve ser um time muito diferente, né? Contra o Botafogo, o jogo, domingo. O Botafogo ainda vai jogar hoje, né? Mas deve ser um time muito diferente daquele que vinha jogando pelo esse quadro todo aí. Dos contratados, né? Os 3 foram apresentados essa semana, é bem possível que o Tolói comece, porque o Ferrarese vem da data FIFA e o Arboleda ainda está no processo de recondicionamento. Então, talvez forme o trio de zaga Tolói, Alan Franco e Sabino. E o Rigoni é por falta de opção na frente, né? Além E também pelo fato de que o cara precisa ser testado, certo? Não sei se começar, mas é bem possível. Ele vinha jogando que ele receba alguns minutos. O Mailton já não, porque o Cedric está em condição, mas daqui também vinha em atividade na Chapecoense, tá bem condicionado fisicamente. Então, os 3 contratados vão estar entre os relacionados. A questão é saber se vão começar jogando ou não. E no lance da questão física vai ser bom pro São Paulo, hein? Botafogo jogar hoje à noite ainda. São Paulo, período todo aí de treino. Que fisicamente o São Paulo dá para se impor bem no final de semana. Agora, como montar esse meio campo? É que daí é aquilo que vai acontecer com quem não tem Copa Sul-Americana ou Libertadores para acontecer. O Botafogo vai com tudo hoje e vai com tudo domingo, porque a semana que vem não tem nada. Né? O São Paulo tem Quito, semana que vem, o Palmeiras tem Buenos Aires, o Paulo é quarta ou quinta? Quinta-feira. Quinta. Bom, e esse meio campo ia ficar como, então? O meio de campo, eu acho que não tem muita dúvida, Tirone, porque também por exclusão. Deve ter a volta da dupla Pablo e Alisson, né? Que hoje é reserva, né? Porque não tem Marcos Antônio e não tem Bobadilha. Pablo Maia, Alisson e Rodriguinho. Rodriguinho. Possivelmente deve ser esse o time. Só para não deixar passar ainda sobre o São Paulo, não exatamente relacionado ao São Paulo, mas com o jogador do São Paulo, quem puder, leia o que foi publicado na Players Tribune hoje, que é um depoimento, é um texto grande do Luan. Claro, não sei se foi ele que escreveu de próprio punho, mas é um texto que as pessoas... Os caras entrevistam o cara, mas é um texto em primeira pessoa, contando as suas questões físicas, mentais e tudo mais. É um texto forte, muito necessário de se ler quando a gente fica aqui falando de jogadores, isso aqui não sabe nada, isso aqui é vagabundo, isso aqui, né? Leiam o texto porque... Existe um ser humano atrás dos caras, exatamente, né? Vale muito a pena ler, tem outros depoimentos muito bons de outros jogadores, de outros atletas. É um lugar muito legal, né, de atletas, chama Players Tribune. Pois é, Éder, vou tentar aqui resumir tudo. Não vou me estender como o Fux ontem, senão a gente fica até o final da live, vai para a semana que vem. Então, vou tentar ser o mais objetivo. Se estiver falando demais, vocês me cortem, por favor. Eu acho que a venda do Henrique, ela foi a gota d'água numa situação que estava ficando evidente, mas ainda faltava a última prova do crime, né? E acho que a venda do Henrique representou isso. E para a comunidade são paulina, para a torcida, representou assim a prova de que o torcedor de São Paulo está sendo traído o ano todo, né? E ela vem logo na semana seguinte da questão do Marcos Leonardo, das frustrações. Como disse o Renan, hoje o torcedor do São Paulo ele só é feliz quando o time joga, no dia do jogo, na hora do jogo.
antes e depois é um desespero, né? Porque as notícias elas não são claras, elas parecem sempre esconder alguma coisa, mas a venda do Henrique, de certa forma, ela faz juntar um quebra-cabeça que está sendo montado desde o começo do ano. Na verdade, desde a virada do ano, né? Desde a adoção do FIDIC, da tentativa do São Paulo reduzir os seus gastos e equalizar a sua dívida. E isso realmente não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é de uma hora para outra, mas tudo poderia ser melhor se fosse mais claro. Inclusive a questão da base para 2025. Olha, gente, 2025 a gente vai ter que literalmente apertar os cintos. Nós vamos ter que reduzir a folha de pagamento. A gente não pode fazer isso de uma hora para outra, porque tem um monte de contrato vigente, não dá para rasgar contrato. E a base, a geração de ouro de 2006, ela vai ser colocada para jogar a Copa São Paulo, para ganhar a projeção, e nós vamos ter que vender a geração 2006 para dar essa guinada. Se isso é falado de uma forma mais clara, ninguém estava desesperado nesse momento com o último menino que sai desta forma. Mas a história não é contada de forma clara. Agora, depois da repercussão da hashtag Fora Casares, ele tem tentado, em 1000 entrevistas, elucidar minimamente o que está acontecendo com o São Paulo. Mas talvez para ele seja tarde demais. O que eu falava aqui, na época do Zubeldia, e não me entendiam, é que o Zubeldia não é inimigo da base. O Zubeldia não é por conta do técnico do São Paulo que a base está sendo utilizada dessa forma em 2025 ou de 2024 para cá. É uma estratégia do comando do São Paulo. E saiu o Zubeldia, entrou o Crespo, saiu o Sofá da sala, o Crespo entrou sem ter o desgaste com o torcedor, aliás, entrou e fez muito bem para o time rapidamente, mas a política desse treinador novo com a base é a mesma do antecessor, a mesma, idêntica. Qual é? Eu não vou colocar um menino da base como titular porque ele vai ser vendido amanhã. Eu vou colocar ele... Porque eu não posso basear o meu time na hora decisiva no menino da base, porque todos eles vão ser vendidos. E isso foi ficando claro ao longo do tempo. Então, ameaçou o Alves ser titular, jogou algumas partidas, virou titular do time, vendido. Ameaçou o Ferreirão, jogou algumas partidas, titular do time, vendido. Ameaçou o Luca e o Rian, só não foram vendidos porque eles se contundiram. O Rian seriamente e o Luca no momento em que ele estava dando uma... No start, isso, né? Dando start. E isso foi escondido do torcedor, né? O torcedor se sente traído hoje. Como agora o torcedor ou a mídia mesmo não pode condenar o Crespo não pode ser considerado o inimigo da base, está claro que o inimigo da base é a direção do São Paulo, né? O inimigo, eu estou falando entre aspas, como tem tratado a base. E acho que a questão do Henrique, ela coloca isso de uma forma mais evidente. Só para falar na posição do moleque, eu entendo, e quase todo moleque quer jogar fora. O empresário do moleque, evidentemente, quer que ele saia fora para ganhar na transação. E o vídeo dele acabou sendo mais uma prova do crime. Renan, você que participa lá do Arquibancada Tricolor, o Éder segue a galera. Eu tinha, na semana anterior, eu tinha entrevistado o Felipe, que eu considero o setorista dos aeroportos. Né? O Felipe, ele vai no embarque e no desembarque. Então, ele estava comigo no dia da janela. Eu, Marcos Leonardo, do fechamento. O Marcos Leonardo gorou, ele foi lá buscar o Rigoni. Trouxe lá as primeiras palavras do Rigoni. Mas ele também foi levar o Henrique. Acho que o Henrique talvez vai, já estava o Felipe lá na cola do... Isso é bom, né, Éder? Sobretudo, o jornalismo tem uma importância gigantesca nisso tudo, né? Porque é menos opinião, menos achismo, e tá lá o cara no embarque. Antes do vídeo forjado do Henrique, pouco antes, ele entrou ao vivo na Arquibancada Tricolor e com aquela espontaneidade do repórter que cobre o São Paulo, e a gente colocou isso ao vivo no canal, por isso eu vi na hora, e fiquei surpreso. Ele perguntou: Henrique, agora fala com o seu coração, a torcida tá muito magoada, tal, com a direção do São Paulo, com a sua saída, você tá indo embora, fala com o seu coração. E o moleque, com um sorriso escancarado, cara,
eu tô muito feliz, cara. Eu não posso dizer outra coisa, eu estaria mentindo. Eu tô muito feliz. E até o Felipe ficou desconcertado. O moleque estava feliz. Ele queria ir embora. Agora, antes de condenar qualquer atitude do moleque, a gente tem que entender o porquê dele estar feliz. Não é só a melhora da condição econômica, a questão da família, isso pesa pra cacete. A questão do empresário. O movimento de saída de todos. Também o Renan deve ter participado dessa situação com pessoas da geração dele. O movimento sai um, sai outro. E eu, cara, eu preciso resolver minha vida. Né? O que está acontecendo? O meu parceiro, ele ainda tinha um parceiro lá no CSK, que era o Alto. O Ferreira saiu. O William saiu no começo do ano. Então, tem isso também. Tem um contexto que estimula a saída do moleque. Né? Não é assim, o São Paulo vai manter todos os jogadores de 2006, todos vão ficar aqui, nós vamos ficar com essa geração por 2 anos. Não, saiu todo mundo. Então, ele não precisava do vídeo, Éder, dele. A entrevista pro Felipe já demonstrou que ele queria ir, sim. E aí, é aquilo, o torcedor do São Paulo não pode condenar o Henrique, evidentemente, não pode condenar o Crespo, evidentemente, então, que ele, de fato, aí talvez pela primeira vez em tantos anos, ele culpe o comando do São Paulo pelo que está acontecendo, né? E é isso que está rolando nesse momento. Ô Éder. Peraí, Renan, o Guilherme Mendes perguntou aqui qual que é o motivo dessa pressão pela venda do Henrique. E aí, Guilherme, acho que o Arnaldo explicou bem agora, né? Tanto a questão do jogador, do empresário, todos querem que a negociação aconteça e ele vendo todo mundo indo embora, os amigos indo embora, ele também querendo resolver a vida dele. Renan, fala sobre o Henrique. Cara, mas assim, eu não sei quem que é o empresário do Henrique. Agora. É o Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. Pô, Wagner Ribeiro foi meu primeiro empresário. O meu primeiro empresário quando eu tinha 16 anos foi o Wagner Ribeiro. Ele tem lá suas questões com a diretoria do São Paulo também, mas enfim, na minha opinião, a leitura é errada. Há um mês atrás o PSV queria o menino. Aí eu já entendo. O menino, opa, eu quero ir pro PSV. É um time que joga Champions League e ele não tá indo pra guerra, ele tá indo pra Holanda. Aí eu entenderia, né? Eu sei que a questão financeira, ela muda muito o patamar indo pra Rússia, cara, só que assim, essa movimentação, se de fato o cara chegou e convenceu o Henrique, a família convenceu, porque na entrevista o Júlio fala isso. Os pais pediram, o empresário pediu para que fosse vendido. Como se precisasse do pedido deles pro São Paulo vender. O São Paulo tá doidinho para vender, né? Mas, cara, eu não concordo com essa leitura nesse momento. Um momento que o menino estava tendo um pouquinho mais de oportunidade, quem sabe tivesse um pouquinho mais de oportunidade daqui para o fim do ano, a torcida estava confiando um pouco mais nele. Eu, como empresário do Henrique, eu esperaria um pouquinho mais. Eu esperaria até o fim do ano. Eu entendo também esse negócio, meus companheiros todos que subiram junto comigo, né? A minha geração, tá todo mundo indo embora, cuidando da sua vida. Mas eu tô sempre com o empresário do Rian, meu amigo, a gente jogou junto, né? E as conversas que eu tenho com o Fabiano, eles nunca tiveram, ele, pelo menos na cabeça dele, nunca teve esse negócio, ele não tá jogando, voltou buscando, não. Sempre é verdade. Sempre com muita serenidade a respeito da carreira do menino, né? Infelizmente veio a lesão agora, mas ali atrás, quando ele não estava jogando, sempre muita serenidade na leitura de mercado. Ele falou, qual que é o sentido do Rian sair de São Paulo agora? O Rian precisa jogar no profissional para isso, sabe, a pressa de empresário, não, tem que sair, vamos fazer dinheiro aqui, que depois vai. Não é assim. Esse é o meu entendimento também com relação aos meninos. Aí você vai na necessidade do clube. E se de fato tivesse a vontade toda do menino de ir pro CSK, cara, há um mês atrás o PSV queria ele. O PSV vai jogar Champions. O CSK não joga nada, joga o Campeonato Russo lá, só, mais nada. A leitura que eu ouvi, Renan, e você pode até comentar em cima disso, a leitura que eu ouvi do São Paulo sobre essa negociação também hoje lá no CT, é que o Henrique hoje é tipo a quinta opção para o ataque do São Paulo. Você vai ter aí, hoje você vai ter Oscar, você vai ter Lucas, Luciano, vai ter Ferreirinha, você vai ter o Tapia, você vai ter o Rigoni, e aí você vai ter o Henrique, que a leitura é que ele iria jogar poucos jogos até o final do ano,
iria chegar, ele tá, entre aspas, valorizado pelos 2 jogos bons que ele fez, que ele iria ficar um pouco no limbo até o final do ano, e que a janela do final do ano é mais fraca que a janela do meio do ano, e por isso que se aceitou também fazer essa vontade do jogador em negociar. Agora, é tudo no campo hipotético, obviamente, né? Porque o Henrique poderia jogar e muito bem forçar a entrada dele no time. Exatamente, tem coisa no futebol que também depende do jogador. O futebol é tão dinâmico que essa teoria de ele é o quinto. O primeiro que você falou, ele já não tá podendo jogar, que é o Lucas, então já não é o quinto, né? Daí tem o Ferreirinha, o Luciano, o Ferreira, o Rigoni, o Tapia, o Dineno, que os dois que até agora, né, não engrenaram ainda, não tiveram tantos minutos, mas não engrenaram ainda. Cara, é normal isso daí de menino. Quantos anos tem o Henrique, gente? O Henrique tem 18 anos. Isso é completamente normal. Eu falo isso há quanto tempo aqui, Arnaldo, Éder? O quinto, o quarto, o terceiro de cada posição tem que ser da base. A oportunidade vai aparecer. Por isso o Mike tem que ir embora também. O Mike tem que brigar para ir embora também. Porque tem o Cedric, agora chegou o Maílton, ele é o terceiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona o tempo de adaptação e maturação. O Rodriguinho tá há 4 anos no profissional e começou a jogar agora, gente. É normal, esse processo é completamente normal. O que eu tô analisando aqui é a leitura de mercado, leitura de oportunidade do empresário dele, dos pais dele e dele, nesse momento. O PSV entenderia perfeitamente. Agora, esse movimento do CSKA, gente, não tem sentido. Vai desculpar, não tem sentido. E quando sai lá a matéria lá do AT, do Arquibancada Tricolor, os 4 atacantes, meia atacantes, não dá um zagueiro do Palmeiras, pô, cara, aí a gente tem que olhar e falar, peraí, gente, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E a gente sabe que tá errado. O Hernan, inclusive, falou, né? A gente sabe que tá errado. Um time tem dinheiro, o outro não tem, não existe vazamento, não existe nada, né? Quando um tem dinheiro, o outro não, é isso que acontece. O Ricardo mandou aqui no chat uma coisa que eu vou aproveitar para falar o que eu ouvi lá no CT. O Ricardo falou assim, logo o Casares dá o Rodriguinho de graça também. E aí o que eu ouvi lá no CT hoje foi, e aí eu vou perguntar para vocês se vocês acreditam. Vamos falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais 2 saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de 2 atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no Sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time Sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses 2 jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Do São Paulo, Luan fez um forte desabafo, falou sobre Zubeldia, Luciano, Crespo, e a gente vai repercutir um pouco
A entrevista lá foi por The Players Tribunal, que faz um trabalho bem legal, né? O Adriano Imperador já fez um texto lá desabafando, outros atletas também que fazem, né, textos e vídeos desabafando sobre alguns momentos da sua carreira. E o Luan, a figura do Luan foi falada sobre o período de depressão que ele teve, né? O período de dificuldades, a importância da saúde mental que ele teve para agora, né, voltar a ser um Luan centrado, seguro e bem na sua saúde mental. E aí tem alguns trechos importantes aqui que a gente vai destacar, vou destacar 3 deles. O primeiro, o papel do Luciano, né? O Luan falou que em várias oportunidades ele não queria nem levantar, não queria nem ir pro treino. Só que todo dia, 8 horas da manhã, em ponto, o Luciano falando, ó, tô chegando no CT, conto com você, cadê você? E aí o Luan falou que ele ia muito pelo Luciano. Então o Luciano teve esse papel muito fundamental nessa ajuda do Luan. O Luciano também que ajudou bastante o Alisson no período que o Alisson também passou por esse problema de saúde mental. Então o Luciano que tem sido muito importante também para vários atletas, um líder, né? Um líder não precisa só gritar e tudo, o líder também faz todos esses papéis. Um outro ponto importante foi que o Luan falou que ele chegava a falar frequentemente com o Belmonte, pedindo e implorando, ele falou essa palavra até pro Zubeldia, implorando para que ele tivesse uma oportunidade de estar no grupo, que ele estava fora dos planos, ele ouviu que estava fora dos planos, ele implorava pro Belmonte, pro Zubeldia, que ele queria uma oportunidade para ficar no grupo, para poder ajudar, para poder realmente ser uma peça importante, e mesmo assim ele acabou não sendo uma peça muito útil na visão do Zubeldia. E aí um ponto final do Crespo, acho que vale muito, né, para você, inclusive, acompanhar a entrevista por completo, inclusive tá no próprio perfil do Luan, fez ali a collab no Instagram. Ele falou sobre o papo com o Crespo, né? O Crespo não falou muita coisa, ele só falou, cara, trabalhe, bora, trabalha. E que aquele recado e o abraço do que o Crespo deu nele foi no sentido, tipo, ele sentiu nesse abraço e nessas palavras, conto com você. Trabalhe duro que você vai ter oportunidade. Querendo ou não, em praticamente todos os jogos com o Crespo, o Luan pelo menos ficou no banco de reservas e tem sido uma peça importante. Não só dentro de campo, mas principalmente fora, né? Um Luan que tem ajudado os garotos, que tem sido esse alicerce ali nos bastidores para muitos garotos. Então é um Luan que passou por esse período difícil que agora pode ajudar bastante o São Paulo. Não só dentro de campo, mas também nos bastidores. O que você acha dessa história de superação do Luan? Eu quero muito saber a sua opinião. Enzo Dias, lateral esquerdo, que atualmente está emprestado ao São Paulo pelo River Plate, bateu a meta e será comprado pelo São Paulo. O Enzo Dias chegou no início dessa temporada, né, numa transação que era um pouco casada com a ida também do Galopo ao River Plate. Na negociação, o River ofereceu o lateral esquerdo e o São Paulo topou naquela ocasião, que ainda não tinha, né, um lateral esquerdo de ofício, tinha acabado de perder o Wellington, então o São Paulo precisava de um nome, já que naquela ocasião também o Wendel ainda não era algo certo. O Enzo Dias chegou, se consolidou, com o técnico Zubeldia já tinha se tornado titular absoluto, e com o Crespo, assim, permanece. O Wendel ainda, a gente não pode colocar o Wendel como uma peça titular absoluta hoje do São Paulo. Então o Enzo Dias se consolidou, e aí agora ele bateu a meta e o São Paulo será obrigado a comprá-lo ao término do empréstimo. Empréstimo até dezembro deste ano. O São Paulo ficará com 60% dos direitos do Enzo Dias, mediante ao pagamento de 2 milhões de dólares, o que daria algo em torno de 11 milhões de reais na cotação atual. Esse valor, inclusive, terá um parcelamento. O Enzo Dias ele bateu a meta que no contrato de empréstimo estava estipulado de que caso ele jogasse 50% dos jogos com uma média de 45 minutos, automaticamente o São Paulo teria que comprar o jogador. E aí, pegando os jogos que já aconteceram na temporada, as probabilidades que o São Paulo tem de jogar até o término do ano, porque saiu a Copa do Brasil, o São Paulo só tem o Brasileirão, tem mais 2 jogos garantidos na Copa Libertadores da América, e aí teria só no máximo mais 3 jogos ali de Copa Libertadores da América. Então, mediante a toda essa média, toda essa somatória, a gente já pode cravar que o Enzo Dias bateu a meta de venda e será jogador do São Paulo de maneira definitiva. A tendência é no ano que vem,
né, quando o São Paulo for acionar aí essa compra, o Enzo Dias assine um novo contrato com o São Paulo Futebol Clube com duração até 2028. Você gosta da contratação em definitivo do Enzo Dias? Você acha que ele merece? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Continuando trazendo mais informações sobre o São Paulo, se o Enzo Dias bateu a meta e será comprado definitivamente pelo São Paulo, e o Galopo, como é que tá a situação dele? Lembrando que o Galopo pertence ainda ao São Paulo, né? Ele tem contrato longo ainda com o Tricolor Paulista e está emprestado ao River Plate nos mesmos moldes do que o Enzo Dias, né? Um empréstimo até dezembro deste ano. E aí tem uma meta bem estabelecida. Caso o Galopo dispute 50% dos jogos do River Plate na temporada com uma média de 45 minutos, automaticamente essa meta será batida e aí o River Plate teria como obrigação fazer a compra do Galopo. No contrato está estipulado, o São Paulo tem 100% dos direitos do Galopo, tá? E ali está estipulado que seriam 60% adquiridos pelo River Plate, com um pagamento ali de aproximadamente 19, 20 milhões de reais. E aí o Galopo, fazendo as contas, né, o River Plate ainda também tem mais 2 jogos garantidos de Libertadores, tem no máximo mais 3 caso chegue a uma eventual final, aí pega os jogos ali que ele vai ter em solo argentino, faz uma média. A expectativa é do Galopo, ele jogando por mais 4 partidas, tendo aí essa meta de 45, essa obrigação de 45 minutos, automaticamente ali o São Paulo já sabe que o Galopo será obrigado a ser comprado pelo River Plate. E aí no fim das contas, né, o São Paulo vai comprar o Enzo Dias de maneira definitiva, ele já bateu a meta, e o River Plate no fim das contas vai também comprar o Galopo e ele será definitivamente lá do River Plate. Mas acho que foi no fim de semana, faz alguns dias, a gente trouxe com exclusividade de que o staff do Galopo já trabalhava com a situação do Galopo permanecer no River Plate, mesmo sem saber ainda se a meta seria batida, porque o meio-campista ele tem a aprovação do Marcelo Gallardo, ele é uma peça de confiança do Gallardo, tem se dado muito bem lá na Argentina e ele mesmo já nutre a expectativa de ficar na próxima temporada no River Plate. Então, no fim das contas, Juliano Galopo será comprado pelo River Plate. O Galopo, ainda que a gente não tem muito critério para saber se de fato qual foi o valor, né, da aquisição do São Paulo, mas muito se diz de 32 milhões de reais, então no fim das contas o Galopo acabou dando prejuízo ao São Paulo Futebol Clube. O que você acha dessa transação do Galopo indo em definitivo para o River Plate? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Continuando trazendo mais informações sobre o Tricolor Paulista, bora falar agora sobre o Rigoni sendo apresentado como novo reforço do São Paulo. A coletiva de apresentação aconteceu nesta quinta-feira. Foi a última das apresentações do São Paulo, né? Na terça-feira foi o Rafael Tolói, na quarta-feira foi o Mailton, e aí agora teve aí o Rigoni sendo apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo. Ele tem algumas aspas importantes do Rigoni, ele falou, por exemplo, que conversou com o Rames Rodrigues do São Paulo sobre, né, a expectativa do São Paulo e tudo, ele falou super bem, o Rames Rodrigues falou bem do São Paulo, hein? Será que é verdade ou o Rigoni tá fazendo uma média? Mas, para quem não se lembra, o Rames Rodrigues atua no Leão, que era o último clube hoje do Rigoni, e que agora ele vai ser emprestado ao São Paulo. Falou também sobre a sua relação com o Crespo, que ele tem uma ótima relação com ele, né? Um treinador que o lhe dá confiança. Falou muito também que o São Paulo é a casa dele, reconheceu que os números dos últimos anos foram ruins, mas que com esse empenho, com esse a mais que é jogar no São Paulo, que é um lugar onde ele se sente muito bem, ele vai conseguir alavancar um pouco mais esses números. Vou pegar aqui as aspas do Rigoni, abre aspas, a pressão é indiferente, sendo que o São Paulo é minha casa. A pressão não vejo tanto como peso, vejo como responsabilidade, é grande. É um momento em que temos que se sobressair, ter resultados imediatos. Há jogos importantes pela frente, estou preparado, me sinto bem, estou treinando. Vamos ver os minutos que o técnico dará para ajudar. O Rigoni com o Hernan Crespo em 2021 disputou 38 jogos e fez 11 gols, além de ter distribuído 11 assistências. Então foram 22 participações em gols em 38 jogos. Se ele manter, né, esse nível aí em 2025, vai ajudar bastante o São Paulo. Na temporada seguinte foram 32 jogos sob o comando do Rogério Ceni, aí com apenas 2 gols
e 3 assistências. Como é que tá a sua expectativa aí pro Rigoni ser jogador do São Paulo? Você acha que ele vai ajudar muito? Eu quero saber a sua